vídeo nós vamos falar sobre revolução cultural. Revolução cultural marxista. Certamente você não ouviu falar desse termo, mas vai ficar espantado em como que você vive e conversa sobre essa realidade. Bem, é uma revolução cultural marxista. O que pensa Marx? Para Marx, nós vivemos em uma sociedade injusta e opressora, que oprime o trabalhador. Trabalhador para Marx é o proletariado. O que ele sugere? Uma revolução do proletário. Com esta revolução do proletário, os trabalhadores entram no governo e no governo eles extinguem o governo. De modo que não exista mais classes sociais. O que Marx propõe é uma luta de classe. Vejam que é uma luta essencialmente econômica. É o que Marx propõe. Bem, Marx então, ele passa a observar que existe uma superestrutura. Quem estruturou esta sociedade injusta e opressora que nós vivemos. E ele passa a entender que essa superestrutura é a religião, é a igreja. Então, ele prevê, ele promove o extermínio da religião. Para Marx, não existe uma verdade absoluta. É isso que pensa Marx. Na década de 1917, explodiu a Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, o proletário, os trabalhadores, eles se uniram para lutar a favor do governo capitalista, totalmente o oposto do que Marx tinha previsto. Ele previu e promulgou a ideia de que os trabalhadores, o proletariado, se unissem e fizessem uma revolução do proletariado. O que aconteceu foi totalmente o oposto. Os trabalhadores se uniram sim, mas para lutar a favor do seu governo. Os alemãos na Alemanha, os britânicos para a Inglaterra. Enfim, eles lutaram a favor dos seus governos capitalistas, segundo Marx, opressores e injustos. O que aconteceu? Houve uma crise teórica do marxismo. Tudo aquilo que o marxismo propunha não aconteceu. Não aconteceu. Foi preciso então que viessem novos filósofos que reestruturassem, reorganizassem essa filosofia marxista. É onde nasce, é onde vem Antônio Gramsci. Bem, Antônio Gramsci ele foi preso e na cadeia ele escreveu, meus queridos, mais de 2.000 teses sobre como fazer uma revolução. E ele observou então que a revolução marxista que precisava ser feita não era uma revolução armada. Porque já houve uma revolução armada na Revolução Francesa, que não deu certo. Já houve uma revolução armada, e dessa vez marxista, na Rússia. E dessa vez também não deu certo. Não estava dando certo. Porque ele vivia nesta época, né, da Revolução Russa, com Stalin, com Lenin. E o que ele propôs, o que ele percebeu? Que uma revolução armada não era o correto. Não dava frutos para o marxismo. Ele observou então, e prestem bem atenção, Gramsci percebeu que o que precisava ser feito era uma revolução cultural. E aí, ele se juntou com outros filósofos, aliás, a filosofia dele uniu outros filósofos que se agruparam para fazer uma escola, um instituto que estudasse a realidade do mundo e assim fizesse uma revolução cultural. Bem, a união desses filósofos resultou em um instituto patrocinado por um grande milionário, Felix Well. O instituto foi chamado de Instituto Marx Engels. Mas eles viram que ia ficar muito na cara o objetivo do instituto,
porque seria pautado a partir da doutrina de Karl Marx e de Engels. Então, para não dar muito na cara, eles mudaram o nome e colocaram o nome de Instituto de Pesquisas Sociais. Bem neutro. Esse instituto existe até hoje na cidade de Frankfurt. Por quê? Porque este instituto, na verdade, é aquela famosa escola que você estudou bastante no seu ensino médio, chamada Escola de Frankfurt. Essa Escola de Frankfurt, ela é formada por vários filósofos, cientistas sociais, matemáticos, músicos, econômicos, com o objetivo de fazer uma engenharia social. Bem, este é o campo histórico que vocês precisavam saber. De repente, é até por ser longo, extenso, um pouco complicado. Mas é necessário saber dessa história da Escola de Frankfurt. Então, baseado nas mais de 2.000 teses feitas por este Antônio Gramsci, esses novos filósofos, eles passaram a fazer uma engenharia social. Com que objetivo? Detonar e acabar com a sociedade ocidental. Porque essa sociedade ocidental ela foi estruturada a partir de quem? Desta superestrutura, que é quem? A igreja. Então, essa sociedade ela é pautada a partir de culturas religiosas e religiosas, quando eu digo judaico-cristã, uma cultura moral cristã, que eles têm o objetivo agora de destruir. Não falo isso que tem um longo período histórico passado, não. Isso aconteceu há uns 60 anos, 70 anos e continua acontecendo hoje. Bem, essa escola nasceu em 1926, 1927 e 1933, com o advento de Hitler como chanceler da Alemanha. Eles tiveram que mudar para os Estados Unidos e eles passaram, sim, a fazer uma revolução cultural. Com o objetivo de acabar com o Ocidente e com a Igreja, eles estipularam 4 objetivos principais. O objetivo número 1, acabar com a família. O objetivo número 2, acabar com a educação, dominar a educação. Objetivo número 3, dominar a TV, a música e a cultura em geral. Objetivo número 4, deturpar o sexo. Eles tinham 4 objetivos. 1 era acabar com a família. 2, manipular a educação. 3, manipular a TV, a música e artes em geral. E 4, o sexo. Bem, primeiro ponto, a família. Eles eram marxistas. Então eles partem a partir dos princípios e ideologias de Karl Marx. Marx entendeu que a sociedade opressora em que nós vivíamos era sustentada e formada já dentro do seio familiar, dentro do Instituto Família. Por quê? Aquilo que os capitalistas faziam com o proletário, o pai fazia com as mulheres e os filhos dentro de casa. Então, o que é que Marx pretendia? Acabar com a família. Porque, na verdade, a instituição opressora que existia no mundo era a instituição familiar, que era pautada a partir dos princípios e valores morais cristãos. Acabando com a família, então, ele conseguiria fazer o que ele queria. Bem, esses filósofos, então, de uns 50 anos para cá, eles passaram a promulgar que a família é uma instituição patriarcal e que por isso ela é essencialmente ruim. E daí foi o que nasceu da liberdade feminina. Não que antigamente elas eram oprimidas ou que elas não tinham liberdade, mas é porque eles fizeram pensar a partir de uma inculturação, a partir de uma contracultura, eles fizeram nós pensarmos que a família é uma instituição opressora. E é a partir daí, então, que nasceu o feminismo. Nós vemos e testemunhamos o que o feminismo ele não faz hoje com a sociedade. Bem, sem entrar nesses méritos do feminismo, nós observamos que a revolução cultural na parte familiar
era acabar com a instituição família patriarcal e passar a ser uma instituição família matriarcal, que existia antes de Jesus nas primeiras civilizações. Como acontecia? A mulher tinha filhos, só que tinha relações sexuais com vários homens diferentes. E o que acontecia? Ela não sabia de quem que aquele filho era filho. E então o filho passava a não ter pai e ter somente mãe. É assim que aconteceu a sociedade matriarcal. Qual que é o objetivo deles? Deturpar o sexo, deturpar a família, para fazer nascer de novo uma sociedade matriarcal. Este não é o fim último do marxismo, mas é um meio pelo qual eles querem acontecer. Por quê? O meio antigamente era o proletariado. Eles viram que não dava. Agora é a família. Então, para eles, não importa o meio em que eles vão chegar no fim. O que eles querem é acabar com a sociedade ocidental. É interessante falar que um filósofo dessa escola de Frankfurt, chamado Willy Musenberg, ele falou o seguinte: vamos fazer do Ocidente tão corrupto a ponto dele feder. Não sou eu quem coloquei essas palavras neste filósofo. Willy Musenberg, isso está nos livros dele. Pesquisa, Willy Musenberg. Ele diz: vamos fazer do Ocidente tão corrupto a ponto de feder. É isso que eles querem fazer com a nossa cultura. E é isso que eles estão conseguindo fazer. Segundo ponto que eles queriam destruir, manipular: a educação. Bertrand Russell, se escreve Bertrand Russell, você vai encontrar vários vídeos dele no YouTube. Não vale de nada assistir, mas existe. Ele dizia que os psicólogos futuros vão ter oportunidades de de experimentar novas técnicas psicológicas em crianças, a modo de fazer com que elas tenham uma convicção inabalável de que a neve é preta. O objetivo deles, ele disse que os psicólogos sociais do futuro, de hoje, eles podem fazer com que as crianças criem uma convicção inabalável de que a neve é preta. Por quê? Porque para eles, marxistas, filósofos comunistas, não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade que sobrepõe as outras. Então, para eles, a ideia é fazer com que nós pensamos de que o certo ele pode ser certo, mas a partir do ponto de vista de outros pode ser o errado. E que o errado, a partir de outro ponto de vista, pode ser certo. Só que você falando, olha como que é algo absurdo. Quando você diz que não existe uma verdade absoluta, esta já é uma verdade absoluta. Então quer dizer, não tem bases fundamentais esse pensamento. E não me espantaria você, de repente, passar a observar que você já pensava isso, de que não existe uma verdade absoluta. Tudo parte a partir de um ponto de vista e de como que ele é visto. O que eles querem fazer é fazer com que nós acreditamos que não existe uma verdade absoluta. Para assim banalizar a cultura judaico-cristã. Para assim passar a dizer, olha, isso que está na Bíblia pode ser certo, mas também pode ser errado. Olha, isso você pode seguir, mas se você não quiser seguir, tudo bem. Porque parte do ponto de vista o certo e o errado. Não é assim. Isso é o que a contracultura nos quer ensinar. Bem, terceiro ponto que eles querem destruir: música, TV e artes em geral. Existia um filósofo, morreu há pouco tempo, chamado Theodor Adorno. Adorno. Ele era um musicista, um grande músico. Para eu não falar minhas palavras, falando de Adorno, em sua obra seminal, A Teoria da Música Moderna, Adorno defendeu o uso de tais formas degeneradas de músicas para promover doenças mentais. Ele escreveu que qualquer lugar dos Estados Unidos poderiam ser postos de joelho por meio de uso do rádio e da televisão para promover uma cultura de pessimismo, desespero e ódio a si mesmo. Meus queridos, isso daqui não é uma teoria de conspiração. Poderia ser, mas não é.
Isso é o que engenheiros sociais têm feito conosco. E diga-me se não é verdade. Bem, Theodor Adorno ele chegou em Hollywood e lá ele deturpou os filmes, deturpou as músicas, deturpou a televisão. Vejam, nos Estados Unidos, em 1960, aconteceu o Woodstock. O Woodstock foi um festival de música. Bom, nós vamos falar dele muito logo mais no vídeo. Nessa mesma época em que estava acontecendo o Woodstock nos Estados Unidos, o Brasil entrava em uma ditadura militar. Na verdade, um regime de exceção. Bem, o que aconteceu para ter essa ditadura militar? Os presidentes do Brasil, influenciados já pela Europa, eles estavam tendo um ponto de vista comunista. E os militares, para evitar com que o comunismo fosse implantado no Brasil, eles implantaram um regime de exceção, conhecido como ditadura militar. Esse regime de exceção, então, impedia com que acontecesse o comunismo no Brasil. A Igreja Católica, inclusive, fez muitos movimentos e manifestações a favor do regime militar, do regime de exceção. Por quê? Porque a Igreja Católica era absolutamente contra o comunismo. Ainda é a Igreja Apostólica Romana. Bem, acontece que o regime militar, justamente por serem militares, eles ficaram muito presos e com muito cuidado apenas na questão militar. Eles não queriam que acontecesse uma revolta militar com armas e revoluções. Isso eles não queriam que acontecesse. Mas o que eles permitiram? Eles deram a faculdade, as universidades para o comunismo. E então os ideais, as ideologias marxistas, culturais, elas puderam ser promulgadas e edificadas no Brasil. Bem, teve um escritor de novela muito famoso chamado Dias Gomes. Dias Gomes é um escritor de novelas muito famoso, da Rede Globo. Ele, inclusive, a sua primeira novela, ele era absolutamente comunista. Na sua primeira novela, ele passou a cartilha marxista a partir do divórcio. Então, a mocinha, ela era casada com um brutamonte, egoísta, que machucava muito ela, ficou apaixonada por um galãzinho, por um galã que era bom e que tratava ela com respeito e com amor. Fim da história. No Brasil não era permitido o divórcio. Só o desquite. Ela acabou infeliz. Poucos meses depois da novela, o divórcio foi legislado aqui no Brasil. Bem, depois ele teve uma ideia de uma novela chamada Roque Santeiro. Essa novela Roque Santeiro, ele tinha o objetivo de acabar com a Igreja Católica, deturpar a imagem da Igreja Católica. E é claro que passava pela censura, nós estávamos em uma ditadura militar. E tudo que era escrito, tudo que se passava numa novela, antes passava pela censura do governo militar. E como era uma revolução cultural, os militares eles não viam nada que pudessem atravessá-los na novela. Acontece que Dias Gomes, por ignorância, ele ligou para um amigo e falou assim: olha, eu tô com uma ideia de uma nova novela e como os militares eles são burros, eles não vão perceber que eu tenho esse intuito, que eu quero fazer isso. Acabou que os militares eles rastrearam essa ligação de Dias Gomes e censuraram a novela Roque Santeiro. A novela só passou depois dos anos 80, quando o regime de exceção acabou. O que falava a novela? De um padre que usava uma batina, velho e chato, que tomava conta de uma paróquia. E um outro padre, manga de camisa, camisa aberta, liberal, que amava os pobres, sensível com a miséria. Bem, Roque Santeiro era um homem que já era morto e que fazia milagres.
Então a paróquia deste padre velho que usava batina vendia santinhos deste roque santeiro. Fim da história. Roque Santeiro não estava morto, ele apareceu. O padre ficou com uma imagem denegrida, porque ele usava do dinheiro do povo para sustentar suas vontades. Enfim. E o padre, manga de camisa, camisa aberta, saiu como o bonzão. No fim da novela, ele conheceu uma moça, se apaixonou por ela, largou o sacerdócio e foi casar com ela. Ou seja, denegriu toda a imagem da Igreja Católica. A revolução cultural que os marxistas eles querem é uma revolução que vem dentro da cultura, que vem dentro da célula da sociedade, a família. E aí vai passando pelos meios midiáticos, e aí vai passando pela educação. E o objetivo final deles é o sexo. Eles querem deturpar o sexo. Por quê? Bem, como? O chamado politicamente correto, ele não é uma expressão que surgiu assim à tona, porque nada acontece por acaso. Tudo acontece por conta de uma engenharia social, o que filósofos anteriores já tinha dito, ou o próprio Cristo. Como que era a sociedade antes? Ela era pautada a partir da moral cristã. Não é? Então quer dizer, teve um homem, esse homem era Deus, ele ensinou o que era certo e errado. Agora, existe uma contracultura. Nós estamos sendo educados para viver de um outro modo. E esta é a revolução cultural. Bem, então esses filósofos da escola de Frankfurt, eles criaram este slogan. Politicamente correto. Tudo que era politicamente correto tinha que ser lutado contra. Politicamente correto, então, eram aquelas coisas que eram pautadas a partir das virtudes morais cristãs. Marcuse, um filósofo da escola de Frankfurt, então, ele soltou um grito de guerra. E esse grito de guerra falava o seguinte: não faça guerra, faça amor. Então, com este grito de guerra, ele incentivou a juventude, ele incentivou a população em geral a não fazer guerra, a fazer amor. Entende-se por amor tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, a doutrina e a moral cristã. Bem, este mesmo Marcuse colocou uma promoção chamada promoção homossexual. O que ele viu? Ele viu que em todos os tempos existe um povo oprimido. Na época de Marx, ele viu que era o pessoal do proletariado. E agora ele viu que era os homossexuais. Então ele passou a fazer uma promoção do homossexualismo. Por quê? Para os marxistas não importa o meio que eles chegam ao fim. Eles só querem chegar ao fim. Qual que é o fim? Acabar com a sociedade ocidental. E então eles passaram a fazer uma propaganda imensa em cima dos homossexuais. Então o grito, não faça guerra, faça amor, de Marcuse, ele tinha toda essa perspectiva, que gerou então a Revolução Sexual, que aconteceu na década de 60, junto com a Woodstock, que nós falávamos, né? Essa Woodstock, ela foi promovida com um slogan. O fundo era vermelho com grandes frases, escrito em branca, chamada 3 Days of Peace and Love. 3 Days of Peace and Music. 3 dias de paz e música. É como um desses festivais que nós temos hoje, Rock in Rio, Lollapalooza e tantos outros. Este festival, ele tinha uma expectativa de 40 a 50 mil pessoas. Acabou que deu 500 mil de pessoas naquele sítio que foi feito. Nova York decretou estado de calamidade pública, porque não existia água, não existia comida para aquele pessoal que estava tudo ali. Eram 3 days, eram 3 dias de paz e música. Bem, a partir deste festival musical, desse Woodstock, eles passaram lá a promover um liberalismo. Então, o que eles queriam viver? Paz, amor e rock and roll. Então, era uma liberdade sexual,
eram todos andando pelados por aí. Foi onde também veio os movimentos hippies. Enfim, promoveram uma revolução cultural dentro do nosso meio. E nós estamos dentro dessa revolução cultural. Banalizaram totalmente o sexo. Porque não importa com quem, quantas vezes, aonde ele é feito. De qualquer modo, ele é bonito, porque você não pode fazer guerra, mas amor você pode. Então, os filósofos, eles influenciam deste modo a nossa cultura. E nós estamos vivendo já o tempo desta contracultura. E se de repente você se sente necessitado de fazer alguma coisa contra essa revolução, de não viver aquilo que esta revolução nos ensina, em cima do que essa revolução é pautada, seja bom. Seja bom. O padre, observando, ele viu que o mal, quando é mal, ele é verdadeiramente mal. Ele não é mais ou menos mal ou malzinho. Não. Ele é mal. Então, meus irmãos, se nós queremos ser bons, nós precisamos ser verdadeiramente bons. Radicalmente cristãos. Verdadeiramente apaixonados por Cristo, a fim de vencer tudo isso que o mundo, que essa contracultura, que essa revolução cultural, que essa mídia nos trazem. Nós temos que ser verdadeiramente do bem. Radicalmente do bem. Amar infinitamente o nosso Cristo. Para poder vencer com amor e com verdade todas essas coisas que foram propostas por essa contracultura, por esses filósofos, por esses cientistas sociais, por meio desta engenharia social. Sejamos bons, que a nossa vida possa ser um eco da doutrina católica, que a nossa voz possa ecoar aquilo que um dia os santos padres disseram. Os santos disseram. E só assim seremos bons. Seja santo como todos os santos foram, radicalmente apaixonados por Cristo. Porque apenas radicalmente apaixonados por esse Deus, nós vamos conseguir vencer tudo isso que a mídia, tudo isso que essa contracultura nos ensina e nos faz ser. Franz Neumann, ele queria 3 coisas. Ele queria, primeiro, a educação homossexual. Segundo, a educação sexual infantil. E terceiro, o fim da igreja. Que nós possamos nadar contra a corrente da educação. Que nós possamos nadar contra esta corrente revolucionária marxista e nadar direto para os braços de Cristo. Cristo sim é a verdadeira cultura. Cristo sim é a verdadeira revolução que faz com que o mundo seja revolucionariamente apaixonados por Deus, por Ele, que é o amor. Sejamos verdadeiramente bons em Cristo, por Cristo e para Cristo. Salve Maria.